Eduardo Bolsonaro articula projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos para barrar a entrada de Moraes. O filho 03 de Jair Bolsonaro do PL, Eduardo Bolsonaro, abandonou seu mandato parlamentar no Brasil e conspira, junto com congressistas dos Estados Unidos, na articulação de um projeto de lei para barrar a entrada do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, no país comandado por Donald Tranqueira. Ontem, Eduardo Bolsonaro fez uma live, eu vi essa live. Eduardo Bolsonaro está produzindo prova contra ele mesmo. É o típico bolsonarista, né? Faz a pronta, ainda produz prova contra ele mesmo. Ele está produzindo prova contra ele mesmo. Ele falou que essa escalada contra o ministro Alexandre de Moraes é só o início. Que daqui a pouco Alexandre de Moraes não consegue sair do Brasil. Que daqui a pouco todos os cartões de banco, de crédito, de débito, todas as contas de Alexandre de Moraes serão bloqueadas. Me lembrou Marcos Duval, né? Mas o que é isso, André? Alimento para a extrema-direita. Porque a extrema-direita está reverberando tudo isso. Então eu peço para você, toca no like e compartilhe e coloca. Eduardo Bolsonaro tem que ser preso, na verdade. Só que tem imunidade parlamentar, né? Só pode ser preso em flagrante e mesmo assim por crime inafiançável. Mas tem que ser preso, Eduardo Bolsonaro. E está produzindo prova contra ele mesmo. E me lembrou muito Marcos Duval, que juntos ali estão no verdadeiro laboratório de cria de terrorista, com tanta mentira, desinformação, teorias de conspirações que você olha assim e pensa, Jesus, o que está acontecendo com esse povo? Mas o que é isso? É para manipular a extrema-direita no Brasil. É para isso. E tocar que nem gado. Ai, ai. Um comitê da Câmara de Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que barra autoridades estrangeiras que adotem medidas de censura contra empresas americanas. Um recado direto contra o ministro Alexandre de Moraes. Presidente do STF, Barroso, quebra protocolo e dá recado a golpistas. Foi o que eu acabei de te mostrar. Ai, ai. Moraes responde provocação do governo Trump. Não somos colônia. Se você concorda com Alexandre de Moraes, coloca aí. Coloca aí, Central. Não somos colônia. E aqui será e já é um foco de resistência contundente. Enquanto toda essa situação de desespero, de tiro no pé e de cavar a própria cova pela extrema-direita, as coisas estão andando. Flávio Dino já disse que não é impedido e que ele entende que ele deve participar do julgamento de Bolsonaro. Porque a defesa de Bolsonaro pediu 83 dias para apresentar a defesa, Alexandre de Moraes já negou, e isso vai para a primeira turma ou para o plenário analisar. Alexandre de Moraes já negou. Disse, vamos seguir o Código de Processo Penal. É 15 dias. Vamos seguir a lei. Aí a defesa de Bolsonaro, desesperada, pediu o afastamento e impedimento de Flávio Dino, porque já foi do PT, e também de Cristiano Zanin, porque lá atrás foi advogado de Lula. Flávio Dino já falou que não se sente impedido, que ele vai agir como ministro do Supremo que é hoje, seguir a lei e julgar conforme a lei. E agora, quem se manifestou também? Olha aqui, Cristiano Zanin. Zanin bate o martelo sobre o julgamento de Bolsonaro e se declara totalmente apto a julgar Bolsonaro. Ninguém vai se esquivar, até porque perceba a estratégia que existe atrás dessa situação. É ganhar tempo, é enrolar no processo. E detalhe, a defesa pediu o afastamento de Cristiano Zanin e de Dino, que foram nomeados como ministros do Supremo por Lula. Se for assim, vai ter que afastar também o ministro Nunes Marques e André Mendonça do julgamento, porque os dois também foram nomeados por Bolsonaro quando era presidente.
Aí, se for seguir essa regra de afastar um, afastar outro, daqui a pouco não vai ter ministro para julgar Bolsonaro. O que vai acontecer então, Andréa, na sua percepção? Ninguém será afastado. Nem Flávio Dino, nem Cristiano Zanin, nem André Mendonça, nem Nunes Marques. Bolsonaro será julgado, a priori, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E isso é bom, não é ruim. Por quê? Porque teremos, muito possivelmente, uma decisão judicial mais breve. Logo, logo. Porque se for para o plenário, nós sabemos que André Mendonça e Nunes Marques pode pedir vista. E vai acabar enrolando aí quase 6 meses para ter uma decisão do colegiado do Supremo condenando Bolsonaro e os seus carrapichos. Entendeu, meu querido? Então, é bom. PT aciona PGR e Conselho de Ética contra Eduardo Bolsonaro, como eu acabei de te explicar. Presta atenção nisso aqui. Esses bolsonaristas, é aquilo que eu falo, será que a capacidade cognitiva deles é restritiva? Ou será que eles se fazem de bobos para manipular quem é bobo? Manipular os extremistas desinformados. Porque aqui, ó, Van Hatten fez essa postagem se levantando contra André Mendonça. Querendo que André Mendonça se levante no Supremo Tribunal Federal contra o Supremo Tribunal Federal, leia-se contra Alexandre de Moraes. Ô, meu pai, olha aqui. A campanha para encontrar o ministro André Mendonça, está falando que ele está sumido, está pegando fogo. Espero que encontremos logo, senão Lula indica mais um para a sua vaga por abandono. Parece, André Mendonça. Apareça, né? Que ele quis dizer, eu acho. Apareça, André Mendonça. Precisamos de você. Alguém precisa ter sensatez nesse STF. Sabe o que é isso aqui? É incitando a extrema-direita contra André Mendonça. Ele quer que André Mendonça se levante contra Alexandre de Moraes. Mas o que eu acho? Eu acho é pouco para André Mendonça aprender. Aprender e ver se ele acorda para a vida de que ele está do lado errado da história, do lado dos fascistas, dos falsos cristãos, que usam de Deus, pátria, família para manipular as pessoas e para tentar destruir o Brasil em nome de um projeto autoritário populista que tem como mito e até mesmo Messias por alguns, Jesus, Bolsonaro. Uma vergonha. Então a extrema-direita agora está se levantando contra André Mendonça. Eles querem que André Mendonça se levante publicamente contra Alexandre de Moraes e a favor de Donald Trump e Eduardo Bolsonaro. Pega fogo, cabaré! Ai. Esse povo, gente, é uma vergonha. É uma vergonha. Agora, tem um princípio que eu já expliquei para vocês, que é um princípio que rege as relações internacionais. É o princípio da reciprocidade. O princípio da reciprocidade é um princípio que rege as relações internacionais no mundo. E aqui está um exemplo de reciprocidade diante desse contexto que eu acabei de explicar, estamos comentando aqui. Veja aqui. Olha aqui. Saiu no portal da Record, né? R7. O deputado Paulinho da Força Solidariedade de São Paulo apresentou nesta quinta-feira um projeto de lei para impedir a entrada de estrangeiros que atentem contra instituições e autoridades brasileiras. O parlamentar justificou a proposta citando a decisão do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que aprovou um projeto que barra a entrada do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no país. Esse projeto de lei de Paulinho da Força, então, visa impedir a entrada de estrangeiros
que ataquem e que atentem contra o Brasil ou contra instituições brasileiras. Aqui está um exemplo do princípio da reciprocidade. Entendeu? Se aprontam de lá, vão ter consequências do lado de cá. Simples assim. Ai, Andréia, é desse jeito que funciona. Não era para chegar a essa situação. Mas como nos Estados Unidos está tão ridícula a situação, tão ridícula, que não dá. É que nem aquela ação que Donald Trump entrou com a empresa dele, que a Hubble entrou contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. A juíza falou assim, o que vocês estão querendo? Negou a liminar e falou, o que vocês estão querendo, pelo amor de Deus? O que vocês estão querendo? Nem conheceu da ação. Por quê? Porque eles querem barrar as decisões de Alexandre de Moraes. Ela falou assim, as decisões de Alexandre de Moraes valem no território nacional do Brasil, e lá está válido e pronto, acabou. E não vai ser eu, a justiça americana, que vai intervir nisso, porque cada país tem a sua soberania. Tipo assim, a juíza ficou assim, que coisa mais ridícula. Oh, meu pai. Podia ter sido aqui no Brasil, né, essa ação. Por quê, André? Porque aí Alexandre de Moraes ia multar ainda por litigância de má-fé, que nem fez lá o PL, teve que pagar 22 milhões de reais por litigância de má-fé quando entrou com ação judicial sem prova nenhuma para tentar anular mais de 250 mil urnas, os seus votos, mais de 250 mil urnas. Esse povo é uma vergonha, gente, pelo amor de Deus. E por falar em vergonha, olha essa situação aqui. Governo Milei classifica pessoas com deficiência de idiotas e débeis mentais. Saiu na Folha de São Paulo. E Folha de São Paulo é de direita, né, gente? Olha aqui. Um órgão ligado ao governo de Javier Milei e repaginado sob sua administração se referiu a pessoas com deficiência intelectuais como débeis mentais, imbecis e idiotas. Todos termos considerados pejorativos e abandonados pela comunidade médica há décadas. A menção foi feita em janeiro, em um anexo interno de uma resolução no Boletim Oficial, equivalente ao Diário Oficial da União Brasileira. Mas só agora veio a debate público, após críticos compartilharem o trecho no X. O fato que mais causou surpresa, o documento foi assinado pelo diretor da Agência Nacional de Deficiência da Argentina. Isso aqui é um retrato claro do que é a extrema-direita. A extrema-direita, além de ser racista, xenófoba, homofóbica, transfóbica, machista, misógina, ela também não aceita o diferente e não respeita ninguém, nem mesmo as pessoas com deficiência. Nesse documento oficial do responsável ali pelo Ministério, né, pela Secretaria de Javier Milei, num documento chamou as pessoas com deficiência de idiotas, de imbecis. É isso aqui que você apoia? Isso aqui é a extrema-direita. Nua e crua. Uma vergonha. Enquanto isso, o desemprego caiu mais um pouco. O desemprego estava em 6,6% a taxa de desemprego. Caiu um tico-tico, mais um tico-tico. 6,5% de desemprego no trimestre. Menor índice já registrado desde 2012 da série histórica do IBGE. O desemprego caiu mais um pouco. Esse é o governo que trabalha, né? Trabalha. Agora eu quero pontuar com vocês algumas questões aqui que eu acho pertinente. O deputado estadual Leonel Hadi, ele se pronunciou em relação ao senador Marcos Duval. Eu mostrei essa semana para vocês uma live do senador Marcos Duval. Marcos Duval chama Alexandre de Moraes de canalha, de psicopata, falou que Alexandre de Moraes vai ser preso. E um monte de coisa, um monte de situação assim perturbadora. Eu acho que na cabeça do senador Marcos Duval.
que eu, inclusive, expliquei para vocês que o senador Marcos Duval, bolsonarista, foi largado às traças por Bolsonaro. Porque Marcos Duval, ele tira a máscara do bolsonarismo. Ele revela o que é o bolsonarismo de fato e de verdade. Uma seita perigosíssima, fascista. Ele não vai com meias palavras. Ele é a representação real da extrema-direita e do que é o bolsonarismo no Brasil. E a galera bolsonarista não quer que isso seja revelado. Leonel Hadi, então, colocou isso nas suas redes sociais, que ele viu uma das lives do senador Marcos Duval. Uma delas, porque ele está fazendo live todos os dias. Inclusive, ele é proibido de usar as redes sociais para atos antidemocráticos e ele está fazendo tudo de novo. Está falando que o TSE roubou as eleições, está fazendo tudo de novo. Foi, inclusive, por isso que Alexandre de Moraes multou e decretou a apreensão de valores que entrar na conta de Marcos Duval no valor de até 50 milhões de reais. É para ele pagar as multas que estão correndo dia a dia que ele, Marcos Duval, desobedece às ordens judiciais. Todos os dias, Marcos Duval desobedece ordens judiciais. Daniel Silveira pegou quase 9 anos de cadeia. Ele desobedeceu 227 ordens judiciais em relação ao uso de internet para calúnia, difamação, incitação ao crime, ameaças, injúria e tudo mais. Marcos Duval está fazendo a mesma coisa. Só que Marcos Duval, acredito que ele já desobedeceu mais de 225 ordens judiciais. Por isso que hoje, com um salário de mais de 46 mil reais enquanto senador, ele está recebendo um pouco mais de 14 mil reais, porque Alexandre de Moraes bloqueou parte do salário dele, de modo que ele só está recebendo 30% do salário de senador, exatamente para garantir parte do pagamento das multas em decorrência das desobediências que ele tem perpetrado todos os dias, incitando ao crime, ameaçando, injuriando, caluniando e difamando as pessoas, e incitando as pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra Alexandre de Moraes, e voltou novamente com um discurso golpista, dizendo que teve fraude nas urnas em 2022, que o TSE roubou. Tudo de novo. E falou aqui Leonel Hadi, deputado estadual do Rio Grande do Sul, sobre essa situação gravíssima, na minha percepção. E eu achei chocante a fala do nosso senador Duval. Brilhante, um flash, raio. Muito acelerado ele, né? Achei ele deveras acelerado. Mas deve ser alguma anfetamina, alguma coisa legal que ele toma, né? É o que nós esperamos, porque bem normal ele não estava, né, pedindo a invasão do Brasil pelos Estados Unidos. O nosso grande patriota, que inclusive não pode nem entrar nos Estados Unidos porque ele tem vários processos que pode ser preso por lá. Aí ele pede a invasão dos Estados Unidos aqui no Brasil. É a cara da extrema-direita fascista, né? O nosso SWAT da Shopee, o ninja da Maritel, né, o senador Duval. Muito bom, baita patriota, uma pessoa muito adequada, com a saúde mental em dia, como todo bom bolsonarista. E é interessante agora, com essa decisão da comissão lá, de uma comissão do Congresso Nacional sobre a liberdade de expressão, de que vai punir pessoas que tolhem a liberdade de expressão, né, contra qualquer cidadão dos Estados Unidos. Deve ser a liberdade de expressão aquela de defender ideias nazistas, de defender discursos de ódio, de defender inclusive a corrupção, porque caso não saiba o cidadão, o Trump, ele simplesmente permitiu agora que as empresas dos Estados Unidos, que o governo dos Estados Unidos possa corromper, possa oferecer propina para os outros países, né, governos de outros países e também empresas de outros países. Está lá, procure aí. O governo Trump está legalizando e regulamentando a propina, o dinheiro, a corrupção. E aí vão me dizer, não, mas a extrema-direita é muito honesta, a extrema-direita é contra a criminalidade, a extrema-direita, né, ela só quer moralidade. Pois é, que engraçado, né? O Elon Musk, que agora está mandando no governo dos Estados Unidos, né? Porque me parece que aqueles memes do Trump lá, lambendo os pés do Elon Musk, na verdade, são bem críveis, né? Me parece uma informação verdadeira. É interessante porque o Elon Musk tem 15 bilhões de dólares de subsídios
do governo dos Estados Unidos com as suas empresas, como a SpaceX, como a Tesla, e ele coordena os contratos. E perguntaram para ele, para o governo, tá, mas e esses conflitos de interesses entre o privado, entre o empresário, que tem 15 bilhões de recursos em subsídios, com o governo, com os recursos públicos, porque esses recursos são públicos. Aí é fácil ser um trilionário, como o Musk, com dinheiro público aí investido nas suas empresas. Mas, enfim, perguntaram qual seria o problema, né, de conflito de interesse, como é que se resolveria um conflito de interesses entre o homem forte do governo Trump e Musk e Trump e todas essas pessoas envolvidas. Perguntaram quem é que vai regulamentar as relações de conflito de interesses entre o Musk e o Trump e o governo. Sabe qual foi a resposta? Quem vai controlar isso é o Musk. Quer dizer, ele tem contratos de subsídios com o governo, ganha bilhões de subsídios, e ele mesmo vai regular os conflitos de interesse dele com o governo. Isso é muita honestidade. É certo que não tem nenhum tipo de corrupção. E eu vou ler aqui o que falaram 20 servidores do DOGE, que é aquele conselho de aperfeiçoamento, de modernização lá que eles têm, né, dos contratos do governo com servidores públicos, etc, etc. Eu vou ler aqui rapidamente, porque 20 servidores da Comissão para a Eficiência Governamental se demitiram, e eu vou ler o que eles disseram em relação à sua demissão para o Trump e para o Musk. E estavam lá porque são membros da direita dos Estados Unidos. Não tem nenhum comunista lá. O que eles falaram? Não usaremos nossas competências técnicas para comprometer sistemas críticos do governo, expor dados sensíveis dos cidadãos americanos ou desmantelar serviços públicos essenciais. Inclusive nos Estados Unidos, o FBI, a CIA, mandou os servidores não responderem para o Musk. Mandou os servidores não entregarem seus cargos. Mandaram os servidores do governo federal dos Estados Unidos não obedecerem às ordens que estão sendo enviadas pelo Trump e pelo Musk nesse momento, porque para eles isso são atos de corrupção e são atos de controle indevido, imoral e inconstitucional que tem acontecido nos Estados Unidos. Mas é claro, como bons patriotas que nós temos aqui no Brasil, que batem continência para a bandeira de outros países, agora querem dizer que essa comissão lá do Congresso dos Estados Unidos está correta, porque eles estão defendendo a liberdade de expressão, porque estão defendendo a democracia no mundo, porque estão defendendo os direitos dos nossos patriotas. Por isso que os Estados Unidos têm que invadir o Brasil. É óbvio, e é por isso que nós sabemos que a extrema-direita fascista, ela é covarde, ela é imoral, e o que ela quer é continuar lucrando com a desgraça alheia e com a destruição do nosso planeta. Muito obrigado. Muito bem. Gente, você tem ideia, o senador Marcos Duval pediu a invasão dos Estados Unidos aqui no Brasil. Aí tem um senador que pede a invasão dos Estados Unidos aqui no Brasil, Marcos Duval. Esse, pelo menos, parte do salário dele já está bloqueado. 70% do salário do senador Marcos Duval está bloqueado. Ele só está recebendo 30%, porque Alexandre de Moraes bloqueou. E eu acredito que essa medida tem que ser solicitada também. Bloqueio do salário de Eduardo Bolsonaro para garantir o pagamento de multas pelos ataques que ele está fazendo. Porque é o seguinte, vou explicar para vocês como é de fato de verdade. O senador Marcos Duval só não está preso hoje porque ele tem imunidade parlamentar. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro só não vai para a cadeia também agora porque tem imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar está lá no artigo 53 da Constituição, em que nos informa a Constituição que deputados e senadores só podem ser presos em flagrante delito. E mesmo assim, só se o crime for inafiançável.
Senão eles não podem ser presos. Eles aprontam e não pode ser preso. Porque tem que ser pego em flagrante e assim mesmo só pode ser preso por crime inafiançável. E mesmo assim, depois de 24 horas, se houver um crime flagrante inafiançável cometido por um senador ou por um deputado e ele for preso, mesmo assim, dentro de 24 horas, isso tem que ser analisado pela casa respectiva a qual ele é vinculada. Se senador, Senado, se Câmara de Deputados Federais, no plenário da Câmara de Deputados Federais. E o parlamento ainda tem o poder de tirar o cara da prisão. Foi o que eles tentaram fazer em relação a Chiquinho Brazão. A galera do PL, Eduardo Bolsonaro, fez vídeo pedindo para as pessoas votarem para tirar Chiquinho Brazão da cadeia, quando a Alexandre de Moraes decretou a prisão de Chiquinho Brazão, deputado federal, do Conselho do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os três, hoje denunciados, estão sendo processados, estão presos pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Então, o parlamento ainda pode decretar a soltura de um deputado ou de um senador. Então, é por isso que eles não estão presos. Notadamente, o senador Marcos Duval. E o ano que vem tem eleição. Marcos Duval não tem mais o apoio de Bolsonaro e de parte dos bolsonaristas. Porque, como eu disse, ele foi jogado às traças. Porque ele revela de fato e de verdade o que é o bolsonarismo. E eles não querem que a máscara deles caiam e que a verdade venha à tona do perigo que é o bolsonarismo no Brasil. E muito possivelmente o Marcos Duval não será reeleito senador. Significa dizer o quê? Que ele vai perder a imunidade dele. Ele vai para a cadeia. Como foi Daniel Silveira. E como está, inclusive, Daniel Silveira na cadeia. Eduardo Bolsonaro, se não conseguir se reeleger em 2026, ele também vai para a cadeia. Agora é o momento da gente jogar também parte da responsabilidade em cima do povo. Quem que elege Eduardo Bolsonaro, pelo amor de Deus? Um cara que trabalha contra a nação. Eduardo Bolsonaro é um traidor da pátria. Coloca aí, por favor. Traidor da pátria é Eduardo Bolsonaro. Por isso é tão importante saber votar e saber escolher os seus representantes. Porque se escolherem novamente Eduardo Bolsonaro, vão dar a blindagem que ele precisa para ele não ir para a cadeia. Que é a imunidade parlamentar. Estão entendendo, meu querido? Por isso que é tão importante a gente ter consciência e ciência dos aspectos jurídicos e legais. Para a gente, então, entender os movimentos políticos e não sermos manipulados e tocados como gado. Ora para cá, quando convém a extrema-direita, ora para lá, quando convém essa mesma extrema-direita. Quando não, é jogado no matadouro. Deixa eu falar para vocês. Muitas pessoas foram jogadas para o matadouro no dia 8 de janeiro. Porque a cúpula, junto com Bolsonaro, sabia o que ia acontecer. Mas Bolsonaro pagou para ver. Porque ele não está nem aí para ninguém. Ele não carrega feridos, ele é covarde e o que ele quer é o quê? Que as pessoas assumam as broncas dele. E esse movimento está voltando. Dia 16 vai ter manifestação. E é novamente colocando as pessoas no matadouro. Porque se houver manifestações antidemocráticas, as pessoas serão responsabilizadas. Muitos que estão levando as pessoas novamente para o matadouro no dia 16, pedindo anistia, têm imunidade parlamentar. E elas não serão presas, mas você pode ser preso. Se tiver atos antidemocráticos. Se tiver discursos antidemocráticos. Tanto que Bolsonaro está tão desesperado com essa situação que ele está no mato sem cachorro. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Por quê? Ele disse que não é qualquer pessoa que vai falar. Que só vai falar quem ele quiser. E que mesmo assim tem que tomar cuidado com o que vai falar. Porque ele sabe que está na berlinda. Em qualquer situação ele vai para a cadeia, Bolsonaro.
Aí o que Bolsonaro vai fazer? Ou ele adota a postura tiro, porrada e bomba, o que eu não acredito. Ele vai chorar novamente, lá no evento, se fazendo de vítima para ver se cria uma comoção social, uma comoção popular. Só que não vai criar. Porque a verdade está vindo à tona. E muitas pessoas que apoiavam Bolsonaro hoje não apoiam mais. Exatamente por todas as situações que estão sendo reveladas, ditas dia a dia, inclusive por nós. Mas cuidado. Bolsonaro é covarde. Bolsonaro é fujão. E para ele colocar mais pessoas e levar mais pessoas para o matadouro enquanto ele foge, não custa nada. E os extremistas estão soltos. O que nós queremos? Justiça. Para encerrar aqui, eu quero colocar a fala do deputado federal Rogério Corrêa. Vamos ver aqui. Então chega, né? Esse Eduardo Bolsonaro, junto com outros, vive nos Estados Unidos. Isso não é deputado mais do Brasil. E fica lá fazendo intriga e agora quer desmoralizar a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, e diz ele que vai proibir ele daqui, vai proibir Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Pois bem, eu estou assinando agora uma representação para que o passaporte desse Eduardo Bolsonaro seja retido no Brasil. Ele não pode continuar fazendo o que está fazendo, obstrução da justiça para tentar embolar o julgamento do pai dele, que tentou dar um golpe no Brasil e que, por isso, tem que ser penalizado pela legislação brasileira com a prisão. Amanhã, protocolo isso na Procuradoria-Geral da República. É só o início. É só o início de uma empreitada do Supremo Tribunal Federal contra os fascistas, junto com Paulo Gonet, e de uma empreitada de um lado e de uma presepada do outro, cavando a própria cova. Depois, não adianta chorar não, Bolsonaro. Se fazer de vítima de pobre coitado lascado, não. Viu? Toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Não somos uma colônia. Simples assim. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live. Hoje é sexta-feira. Curte a live, comenta e compartilha. Por quê, André? Porque quem gosta, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, André, vai se lascar. E não se preocupe. E o que eu acho? O que você acha? Xandão, vai pra cima. O que o mundo nos requer é coragem. E eu sei que você tem. Vai pra cima, que você não está sozinho. Meu querido, beijo, e minha querida, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.